Bom, boa tarde a todos. Eu queria felicitar o Dr. Sérgio, dar-lhes parabéns por os encontros da primavera, é a primeira vez que cá estou, e obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre dor neste maior congresso de oncologia do país, tanto quanto eu julgo saber. Muitos parabéns, Dr. Sérgio, e muito obrigada. Assim e à sua organização. A minha apresentação é para falar sobre dor irruptiva. Mas a primeira metade não vou falar de dor eruptiva, da segunda parte vou falar de dor eruptiva. Na primeira parte vou dividi-la ainda, a primeira metade vou dividi-la em duas partes, informações para contextualizar o que é a dor em Portugal, dados, e depois entre 25% a 50% da apresentação vou-vos dar dados do IMS relativo o papel dos anti-inflamatórios não esteroides em Portugal e os opioides. Definitivamente nós não somos... Se a população é opiofóbica, os profissionais de saúde são opiofóbicos muito N vezes. E, de facto, estamos mal na fotografia em termos não só europeus, mas mesmo à escala planetária. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde avalia a qualidade da prestação dos cuidados de dor crónica pela prescrição de opioides. E nós, de facto, estamos mal. Mas eu vou-vos mostrar os dados. Os números falam por si. Isto passa aonde? Aqui. Isto é o mapa da Europa, onde nós estamos, julgamos nós, não é? Apesar de sermos muito periféricos. E os dados de prevalência de dor crónica em Portugal são de 14%. Não era expectável, porque temos a ideia que nós somos muito queixinhas, muito lamechas, mas a média europeia é 1 para 5, portanto 20%, e nós 14%. Isto da dor crónica no seu global, não é só a dor crónica oncológica. Já vamos ver o peso da dor oncológica em termos de prevalência. Aqui é rapidamente um gráfico para ver a prevalência da dor segundo o grupo etário e o género. Naturalmente, as mulheres têm mais dor que os homens. Não vale a pena fazer sorrisos, tem a ver que a dor é de facto diferente do género. Não cabe aqui hoje nós falarmos disso, mas é uma matéria bastante interessante, quer seja de doentes oncológicos ou não. E como era de esperar, entre os 50 e os 75 anos, a prevalência sobe. E este quadro, eu agradecia a vossa atenção para ver, de facto, quando se fala, nomeadamente de unidades de dor, as pessoas identificam logo com dor oncológica, com o doente com cancro. Mas, de facto, é inferior a 2% a prevalência da dor oncológica em Portugal, face às outras entidades. Claro que há a cabeça, e nós não somos diferentes dos outros países, é a lombalgia que mais conta. Devo-vos dizer que, na nossa unidade, 16,3% dos doentes oncológicos estão na nossa unidade por dor oncológica, inclusivamente no bolo dos doentes oncológicos. É bom não esquecer que, às vezes, eles, coitados, também têm direito a um brinde, e o brinde é ter, ainda por cima, além do problema oncológico, terem dor de natureza não oncológica. E isto também é a mediana do tempo de duração da dor em Portugal, que são 11 anos, isto são dados de 2010, são o único estudo epidemiológico, o grande estudo epidemiológico que foi feito até à data. E depois tem aqui uma matéria dramática, que aqui atravessa os doentes oncológicos e não oncológicos. 82% estão a ser tratados, mas 19%, portanto quase um quinto, não estão sequer a ser tratados. E, desculpem, quase 20% não estão a ser tratados. E destes 82% que estão a ser tratados, quase um quinto não estão satisfeitos com o tratamento, quer seja pelo que os fármacos prescritos não são eficazes, considera o doente, quer seja pelo descontentamento pelos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, especialmente os médicos, não dão importância à dor do doente. Portanto, isto são mensagens importantes que nos fazem refletir e, de facto, temos que mudar a atitude perante isto. E quanto custa a dor crónica em Portugal? Custa 1,7% do PIB, quanto representa. Portanto, se nós poupássemos este dinheiro por tratar bem a dor, se calhar não tínhamos a dívida externa que temos. Mas os políticos já têm estes dados, mas ainda não os ouvem, então têm uma surdez seletiva. É brutal. Portanto, isto é um problema de saúde pública e é epidémico, entre comas, passo o termo. Aliás, a dor crónica é pandémica, não é? No sentido figurado. Portanto, estamos a falar de 3 mil milhões de euros. E isto, dados de 2010.
Os 2, não sei, os do 14, não sei. Aqui é só um lembrete, são as escalas que foram homologadas em 2003 para a Direção-Geral de Saúde, são escalas unidimensionais de autoavaliação, mas isto os colegas já sabem, eu pus só isto só para fazer aqui passagem para o que depois nós vamos aqui falar a seguir. Eu e o professor Sebastiano não combinámos nada, mas por acaso dá a sequência àquilo que ele disse em relação quando ele começou por falar na escada analgésica da OMS, que é esta, com outra apresentação, e temos aqui a branco os não opioides, onde temos aqui, de facto, dois grupos, os anti-inflamatórios, não esteroides, e o outro grupo tem 3 fármacos que estão comercializados cá em Portugal, que é o paracetamol, o metamizol e a flupirtina. E que, de facto, são usados e abusados até à últimas consequências, quer seja em dor oncológica ou não oncológica, mas mesmo na dor oncológica. Depois temos ali o degrau 2, não é? Que é dos opioides chamados fracos, inapropriadamente chamado fracos, que em Portugal só há 2, que é a codeína e a tramadol. E depois temos os opioides fortes, que neste momento estão disponíveis para o ambulatório, porque para os hospitais há mais, nomeadamente para a anestesia há mais opioides fortes, mas para o ambulatório que temos 4 por via oral, isto em termos de libertação lenta, não estou a falar agora dos rápidos, 4 perós, que são a morfina, a hidromorfona, o tapentadol e a oxicodona com naloxona, não é a oxicodona sozinha, que tem má fama vinda dos Estados Unidos, é a oxicodona com naloxona. E temos 2 transdérmicos, que é a buprenorfina e o fentanil. E agora, e lembrando que dor e funcionalidade são inversamente proporcionais e que também os doentes muitas vezes confundem uma coisa com a outra, o facto de terem perdido parte da função ou total, muitas vezes ao relatar a sua dor, há aqui um bocadinho de confusão, há que distinguir estas questões. E ia-vos então dar alguns dados da dor em Portugal e o mercado em português, o mercado da dor em português. Temos aqui os últimos 3 anos, 2011 a 2012, 2012 a 2013 e 2013 a 2014, portanto, até fevereiro de 2014. Isto é mesmo os últimos dados. E vemos que, de facto, isto são em unidades, tem havido, felizmente, apesar de tudo, ao fim de tantos anos, já de décadas de falarmos, trocarmos impressões, de facto, há um aumento de prescrição. Aqui temos também em unidades discriminado por os vários fármacos. Eu peço desculpa, tenho que pôr os óculos, que está pequenino. Temos aqui, começa pelo a buprenorfina, que é o transdérmico, o Transtec, o Abstral, que é fentanil de ação rápida, sublingual. Temos o jornista, que é a hidromorfona, o fentanil, aqui do Sandoz, que é um genérico, que aqui está com esta representação, com maior representação, digo-se de passagem. Depois temos o Actic, que também é fentanil, em pastilha. Temos o Dorogesic, que é como o fentanil Sandoz, que é da casa-mãe. O MST, que é morfina. Depois temos aqui um genérico da buprenorfina, temos o tapentadol, que foi lançado há 1 ano e meio, temos o Severdol, que é supostamente para a dor irruptiva, que tem a morfina, e depois temos o Otavis e por aí fora. E temos o Aramorf, que é em gotas de morfina, e depois temos aqui o Targin, que foi lançado em outubro agora de 2013, que é a oxicodona com naloxona. Não é só oxicodona, é uma mais-valia, de facto, a oxicodona com a naloxona. E depois aqui no fim temos o Gromorf, que esteve disponível no mercado, mas já não está. Já está retirado, tanto assim que, referido aos anos de 12 a 13 e 13 a 14, já nem tem ali risquinhos. Temos aqui, agora, em euros, quanto é que vale o mercado de opioides fortes? Portanto, 8 milhões de euros, ligeiramente superior, quando há 2 anos era de 5 milhões. Desculpem. Aqui também em euros, onde é que se gasta mais dinheiro em opioides? Temos aqui o Transtec à cabeça e por aí fora. Não vamos agora aqui debruçar sobre isto, mas isto é o que eu queria mostrar. O peso dos anti-inflamatórios e o pus aqui de propósito os narcóticos.
Como sabem, lamentavelmente, muitas vezes os opioides trazem o título de narcóticos. A verdadeira narcose é uma só, que é o CO2, que esse é que dá a verdadeira narcose, em termos químicos. Os narcóticos é linguagem da polícia judiciária e linguagem de políticos, portanto, isto chama-se opioides. Mas deixei aqui de propósito para dar oportunidade para dizer o que eu acabei de dizer. Temos aqui, portanto, este, eu diria, escândalo de prescrição de anti-inflamatórios de COX-1 e COX-2. Isto é brutal, brutal. Isto em unidades, mas vamos ver isto em dinheiro. E em dinheiro, o que é que nós vemos? Vemos o que é que pesa, só os números que estão ao lado, isto é uma outra escala, estamos a falar de COX-1s, quase 45 milhões, em 2011 a 2012, e que agora, até mais no último ano, ainda está acima dos 40 milhões, mas já desceu. Isto não há comentários, não há palavras, sem legendas. Os opioides, os amarelinhos, há de facto, como mostramos atrás, uma subida e há também uma descida também dos COX-2, que também não poderia deixar de ser. E aqui temos o contraste de valores, quanto é que se gasta em Portugal com anti-inflamatórios e quanto é que se gasta com opioides. E isto, de facto, não está bem. E se tratarmos, então, de um doente oncológico e doentes crónicos, como o professor Mercadante acabou de dizer, usa-se e abusa-se do paracetamol, do metamizol e, sobretudo, os anti-inflamatórios, que aqui nem foram contemplados aqui, a flupirtina, o metamizol, a flupirtina é o metanor. O metamizol e o paracetamol não foram contemplados, mas sim os anti-inflamatórios não esteroides, porque são altamente tóxicos. Pronto, sabemos da plaqueta, sabemos da parte gástrica, mas sobretudo a parte silenciosa, que é a renal. E todos nós temos doentes em hemodiálise porque foram prescritos e reescritos, etc. E automedicação também dos doentes com anti-inflamatórios. São perigosos, são úteis, são necessários, têm indicações formais, mas não é para serem prescritos indiscriminadamente como estão a ser. Muito mais seguros são os opioides. Temos aqui, portanto, em unidades, o contraste do somatório dos anti-inflamatórios não esteroides com os COX-1 e os COX-2 com os opioides. E como veem, quando então se somam os dois, os opioides quase desaparecem nas abscissas. Como veem, isto é caso único na Europa, onde estão feitas estas estatísticas. Temos que mudar este paradigma para uma melhor prática clínica que, de facto, atualmente não é melhor. Finalmente, vou entrar naquilo que me foi proposto, que é falar sobre dor irruptiva. O que é dor irruptiva? Não é mais que a exacerbação transitória de dor que ocorre, quer espontaneamente, quer relacionada com fatores desencadeantes, previsíveis ou não previsíveis, apesar da dor basal estar controlada. A definição está perfeita, mas parece assim muita coisa, mas vamos desmontar isto. Este é o conceito comum do que é uma dor irruptiva, mas este é um modelo, há vários. Há dores irruptivas que podem durar 2, 3 horas e, de facto, nós devemos depois escolher o fármaco conforme o tipo de dor irruptiva que nós temos. Mas, para dar agora o exemplo, temos aqui alguém com a dor basal controlada e depois tem aqui 4 episódios de dor irruptiva. Certo? Neste caso de rápido início, que geralmente é, curta duração, mas pode ser de média ou longa duração, e que tem, neste exemplo, esta frequência. Dor irruptiva não é sinónimo de exacerbação de dor. Exacerbação de dor é outra coisa. Dor irruptiva também não é sinónimo de fim de dose. O que é isto, fim de dose? É algo que prescrevi a alguém um analgésico de 12 em 12 horas e o doente depois diz-me que tem a dor controlada, mas nas últimas, imaginem, hora e meia, antes da próxima toma, tem dor. Isto não é dor irruptiva, é fim de dose, é diferente. E também não é titulação de dor com opioides, quando nós estamos a fazer a titulação do doente. Portanto, são conceitos diferentes. Quais são os tipos de dor irruptiva? Há a dor irruptiva espontânea, sem causa aparente, e há a dor incidental. A dor incidental, portanto, como segundo tipo de dor irruptiva, pode ser volitiva. Volitiva quer dizer da minha vontade. Eu estou quietinha, imaginem alguém com metástases ósseas, está quietinho, sossegadinho, vai-se pôr de pé e inicia a marcha e vai ter uma dor irruptiva, vai ser uma dor incidental volitiva, porque depende da vontade, senão ele fica, também se quiser, por vontade dele, ele vai ficar quietinho. Não volitiva, imaginem alguém que espirra,
dá espirros, já não controla os espirros, portanto é uma dor e desencadeia dor, faz uma toracalgia, enfim, o que imaginarem. Isso é uma dor irruptiva, não volitiva. E depois ainda há uma terceira tipo de dor incidental, de dor irruptiva, que é a do procedimento. E esta, lamentavelmente, isto, até tenho alguma vergonha de dizer isto em voz alta, mesmo sem público ou com público, que é a dor induzida pelos profissionais de saúde, que é inaceitável. E isto é absolutamente controlado e tem a ver com uma boa prática. Portanto, temos dois tipos, espontânea e incidental, e dentro incidental temos volitiva, não volitiva e a do procedimento. E a do procedimento depende exclusivamente do profissional de saúde. Isto são, na dor irruptiva, o que é que nós temos que avaliar? O tipo de dor, como é que o doente descreve a dor, o número de episódios por dia, qual a sua intensidade e a duração dos episódios, que a variabilidade é imensa, a sua localização, se tem ou não irradiação ou referenciação. Não sei se sabe o que quer dizer dor referida e dor irradiada, são têm sinónimos diferentes. Infelizmente, a maior parte das pessoas diz que a dor irradia não sei para onde, e às vezes não é irradiação nenhuma. Irradiação implica um trajeto nervoso. Referência significa que é uma dor projetada somaticamente, cutaneamente, à distância. O exemplo acabado disso, por exemplo, é a dor do infarto. O doente está a ter um infarto, é uma precordialgia, olha o braço. Não há nenhum nervo, vá daqui até ali. Isto não é dor irradiada, isto é dor referida. Okay? Isso tem a ver depois com os aferentes, mas também não cabe aqui falarmos sobre isso. Presença de fatores precipitantes ou de alívio, portanto, fatores de agravamento ou de alívio, sintomas associados, resposta ao tratamento e as interferências com as atividades de vida diária. É claro que isto são exemplos muito conhecidos dos oncologistas, são meros exemplos, este slide nem é meu, é dos laboratórios Vitória, aqui uma metástase óssea, aqui uma mucosite gravíssima. Qual é a abordagem e o tratamento que podemos fazer? Farmacológico ou não farmacológico, ou os dois juntos, um tratamento misto. Para a abordagem e tratamento, portanto, sempre que temos doentes com dor, e agora estamos a falar do doente oncológico exclusivamente com dor irruptiva, pesquisar a sua presença, há que avaliar. O tratamento, o seu controle é individualizado, o que é verdade para um doente não é verdade para o outro, e o que é verdade para aquele doente numa determinada fase pode não ser a mesma coisa noutra fase da sua doença e dos seus tratamentos. Reponderar sempre o tratamento em função da causa subjacente, ponderar e evitar os fatores precipitantes, naturalmente, ponderar alterar o regime analgésico basal, caso haja repetidamente, depois provavelmente se eu subir as doses do tratamento basal ou fazer um switch, vou ter melhores resultados, e depois escolher, eleger os opioides mais adequados para o tratamento dessa dor eruptiva. Há uma frase importante, e isto é uma mensagem importante, para a regra geral, porque há sempre exceções, os opioides orais não são a medicação de resgate ideal para a maior parte dos episódios. Estão a ver do dor eruptiva. Estão a ver porquê? Porque tem que passar pelo estômago, a metabolização é hepática, portanto, segunda passagem, etc. Ao passo que se usar a via transmucosa, sublingual, o que quer que seja, é muito, muito mais rápido o início da ação e o pico também vai ser muito mais precoce e com melhores resultados, com maior eficácia para o doente. Eu dou-vos aqui um exemplo, este slide também não é meu, é dos Laboratórios Vitória, mas eu acho que ilustra bem o que é que se passa aqui. Isto, em verde temos a duração de uma dor eruptiva, que está aqui sensivelmente, que dura 45 minutos, e eu vou dar morfina ao doente. O início da ação é aos 20 minutos, imaginam um Severdol, é aos 20 minutos, o seu pico de efeito é aos 45 minutos, que é exatamente quando acaba a dor eruptiva, e depois vou ter ainda o fármaco a circular no organismo já quando não preciso. Portanto, perante as características deste doente com esta dor eruptiva, provavelmente não era mesmo o fármaco mais adequado. Seria por outra via de administração, o sublingual ou transmucosa ou o que for. A abordagem e o tratamento, isto implica titulação individual. Os analgésicos não opioides podem ser úteis em determinada fase, nomeadamente se houver um componente inflamatório, sim senhora, dar os anti-inflamatórios, mas com princípio, meio e fim.
Métodos não farmacológicos podem ser úteis, de várias sorte, nomeadamente fisioterapia e outras modalidades com intervenção da psicologia ou da motricidade. Os procedimentos podem ser muito úteis, com isso é do pelour dos anestesistas que estão, de facto, e gostam das agulhas para enfim, atalhar rapidamente um episódio de dor excruciante. E é claro que um doente com dor irruptiva, a dor tem que ser sempre reavaliada. Esta é a recomendação da Associação Europeia dos Cuidados Paliativos, que a dor eruptiva pode ser tratada com opioides de lipoação rápida por via oral ou fentanil intranasal ou bucal. Estes últimos são preferidos, era aquilo que nós já falámos, têm um início de ação mais rápido e duração do efeito mais curto. Os opioides com formulações de semivida curta devem ser usados 20 a 30 minutos antes dos procedimentos. Em relação aos procedimentos, eu depois vou-vos mostrar, portanto, isto, à guisa de conclusão, é avaliação, reavaliação, tratar, avaliar, reavaliar, tratar, e isto é um ciclo vicioso, isto tem que ser feito permanente, há muito trabalho, mas para ser bem feito é assim que deve ser. E falo-vos aqui de um outro fármaco, que não é endovenoso, não é sublingual, não é intramuscular, não é subcutâneo, não é intranasal, não é transmucoso, mas é gasoso, é inalado. E isto pode ser em alguns doentes, ou em muitos doentes, para os procedimentos, não é para o doente ter em casa, mas para os procedimentos, isto não precisa de ser nenhum anestesista para o fazer, é preciso uma formação mínima, podem ser os enfermeiros inclusive a fazer, e é por autoadministração, os doentes fazem isto por autoadministração. O que é isto do N2O? Isto é uma mistura eutética de oxigênio e peróxido de azoto, mais conhecido por gás hilariante, uma mistura de 50% e 50%, o que é seguríssimo. Tem 2 ou 3 contraindicações, mas que que raramente ocorrem e sabendo-as não há risco de correr mal. Cá em Portugal tem o nome de Livopan e tem múltiplas aplicações, mas de facto esta mistura gasosa, eu convidava os colegas que fazem intervenção e fazem procedimentos agressivos e dolorosos aos doentes em ambiente hospitalar ou mesmo nos centros de saúde, não tem mal, ou que vão aos serviços domiciliários e fazer no domicílio. Tem balas de vários tamanhos e portáteis para levar para os domicílios. Isto é seguríssimo e de facto é muito confortante para o doente e muito menos traumático e tem a ver com a boa prática. Muito obrigada.